Seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal, ative o sininho. A carta enviada ao Vaticano solicitando a devolução da menorá. Viajantes judios que visitaram o Vaticano durante a Idade Média e inclusive durante os últimos anos viram pessoalmente esses vasos juntos com a menorá do templo dentro do Vaticano. Faz 5 anos se enviou uma carta ao ex-papa Bento XVI. Nesta carta se pediu que devolvesse todos os artigos que os romanos roubaram do segundo templo de Jerusalém, especialmente o candelabro de ouro de 7 braços do templo na menorá. Os romanos trouxeram a menorá do templo junto com outros utensílios do templo a Roma. Um arco do triunfo romano de Tito em Roma, que existe hoje em dia. Podemos ver os prisioneiros judios que foram capturados em Jerusalém, levando a menorá do templo, os utensílios sagrados adicionados aos romanos, que os romanos roubaram de Jerusalém. Estes vasos se puseram no palácio do César romano e posteriormente foram levados ao Vaticano. A comunicação dos cesares romanos cristãos sobretudo depois do Constantino. Durante muitos anos, esses utensílios, incluindo a menorá do templo, se exibem no Vaticano. Viajantes judios que visitaram o Vaticano durante a Idade Média, inclusive durante os últimos anos, viram pessoalmente esses vasos, junto com a menorá do templo dentro do Vaticano. Faz anos que vemos no templo, vasos do templo desapareceram de repente, como se fossem sido sem informação, como temos sendo informados. Há anos, vasos do templo desapareceram de repente, como fomos informados, estavam escondidos no sótão do Vaticano, sobretudo depois da fundação do Estado de Israel em 1948. As autoridades papais tinham medo de que Israel construísse o terceiro templo e que os israelenses pedissem às autoridades papais a devolução dos utensílios para que pudesse utilizar no templo reconstruído. Depois de 1967, quando o Deus de Israel, junto com o exército de Israel, liberou o Monte do Templo e Jerusalém, a possibilidade de Israel poderia emitir uma petição ao Vaticano para devolver os vasos do templo, se faz ou não mal a probabilidade, especialmente a partir de 1990, quando o movimento pelo templo e a terra de Israel prepararam a pedra angular com um peso de 6 toneladas, de acordo com a Bíblia, e levaram a haste da porta ao sul do Monte do Templo. Para construir o terceiro templo tem que ter essa pedra angular, ela já foi construída. Quando criou o Estado de Israel, o Vaticano ficou com medo deles construir o terceiro templo, então, como se diz, esconderam essas peças. Segundo o que estão dizendo, o Vaticano pegou todos os utensílios, quando os romanos atacaram Jerusalém, e guardaram. E agora foi enviada uma carta pedindo a devolução desses utensílios, porque a pedra angular, que é o primeiro projeto para a construção do terceiro templo, ela já foi construída. Se havia determinado colocar a pedra angular na habitação do primeiro e segundo templo, com o fim de iniciar a reconstrução do terceiro templo. Foi a primeira vez que se preparou a pedra angular para a construção do terceiro templo, desde a destruição do segundo templo em 70 a.C. Essa pedra angular, junto com a segunda pilar, estão atualmente depositadas nos leitos do monte deve ser abaixo do Monte do Templo, e espera a decisão das autoridades israelenses para começar a reconstrução do templo, exatamente com o movimento pelo Monte do Templo da terra de Israel, está chamando a fazê-lo sem demora. O movimento continua sua campanha histórica e santa sobre a obra intensiva, com o fim de cumprir as expectativas
de Deus de Israel e seu chamado para Israel reconstruir sua casa no monte do templo durante os dias da nossa vida, que se chama os últimos dias, através das profecias de Isaías, Miqueias e outros profetas de Israel. Esse movimento é uma campanha para a reconstrução do terceiro templo e é chamado de os últimos dias, baseado nas profecias de Isaías e Miqueias. Tá vendo? Eles estão só esperando as autoridades de Israel permitir a reconstrução do terceiro templo, porque a pedra angular, que é chamada mais importante, já está construída, está lá debaixo. Mandaram essa carta para o Papa, porque eles, segundo eles, romanos levaram os utensílios e está lá em Roma, no sótão ali do Vaticano. Você já deve ter ouvido histórias dos templários que, segundo falam, pegaram a Arca do Concerto e esconderam ela. Uns falam que está ali no Vaticano mesmo, mas a maioria, incluindo os rabinos, falam que está debaixo do monte do templo ali mesmo. Então, esse título aqui eu não posso ler, por causa do YouTube, bloqueio o canal. Mas o plano dessas organizações das famílias mais poderosas estão criando a falsa bandeira de ET. O Dr. Werner von Braun, chefe do programa de foguetes nazistas, foi trazido para a América após a guerra porque nosso governo considerava seu conhecimento e experiência muito vitais para cair na mão dos inimigos. Dr. von Braun trouxe uma riqueza de informações escolhidas de outros cientistas nazistas importantes, como seu chefe general da SS, Hans Kammler. Von Braun estava a par de trabalhar em veículos de propulsão antigravidade. Com acesso aos programas secretos da NASA, Von Braun aparentemente começou a ver o quadro geral sobre os verdadeiros objetivos do programa espacial da América e com um complexo militar industrial o estava manipulando de acordo com uma agenda secreta e oculta. É esse senhor aí. Ele foi para a América para trabalhar para a NASA. Afirma que antes de sua morte, Von Braun contou a ela, para essa senhora aí, um plano secreto para fraudar uma invasão alienígena para justificar armas no espaço. A doutora Carol Rosen era uma executiva da indústria quando conheceu o Dr. Von Braun. Ele já morreu e ele falou para ela o que estava acontecendo ali na NASA. De acordo com a doutora, Von Braun então deu a ela uma tarefa suprema. Ele disse que uma potência transnacional secreta já existente se moveria para assumir permanentemente o controle deste planeta por meio de uma invasão alienígena fraudulenta vinda no espaço sideral. De acordo com Von Braun, as armas baseadas no espaço, mais tarde conhecidas como o programa Star Wars, deveriam ser promovidas como um escudo contra os russos, então como uma defesa contra nações desonestas, então como uma proteção contra asteroides. Finalmente, eles seriam apresentados como uma salvaguarda contra uma ameaça extraterrestre. De acordo com Von Braun, todos esses fundamentos seriam mentiras. Essas armas baseadas no espaço seriam inúteis contra bombas nucleares disponíveis ainda em 74 e contra armas terroristas químicas, virais, bacterianas e biológicas. Mais importante, Von Braun disse a Rose que já tínhamos a tecnologia para construir veículos antigravidade e sistema de transportes inteiros que não exigissem os chamados combustíveis fósseis. Em vez disso, usariam feixes de energia, eliminando toda a poluição. Se as tecnologias de armas baseadas no espaço não estão sendo desenvolvidas para proteger os Estados Unidos e seus aliados, então por que estão sendo desenvolvidas? Poderiam os resistentes sejam estados ou nação, grupos isolados que opõem a esse negócio que eu não posso falar, que está acontecendo no mundo daquelas famílias poderosas, ser destacados e eliminados. Ou seja, seria para eliminar aqueles que não concordassem com essa ordem. Outra possibilidade é que tais armas baseadas no espaço farão parte do show de luzes, de fumaça e espelhos projetado para o uso do Projeto Bluebeam, com a sua falsa apresentação
projetada de uma invasão alienígena. De acordo com o Dr. Steve Greer, o chefe do projeto de divulgação, a perspectiva de que existe uma entidade sombria, paragovernamental e transnacional que manteve o segredo dos homens e está planejando um engano que tornará os eventos de 9/11, acredito que é 2023, esse é um cenário que cada vez mais gente do seio do nosso governo começa a revelar. Aí você tá vendo que nessa data vai ter uma invasãozinha meio doidinha de uma coisinhas no céu para esse negócio que eu falei para vocês, que eu não posso falar aqui o nome porque eles bloqueiam o canal, essa ordem aí que tá vindo com esse projeto Bublin para controlar os resistentes. Então é isso, que Deus abençoe vocês.